contra a parede. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos com uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não. Porque essa pergunta não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos na África do Sul, visitando a missão Cacizabando, onde aconteceu um grande avivamento, nos idos de 1966, e uma pessoa que nos acompanhava fez uma pergunta intrigante à esposa de um dos missionários daquela missão. Ela perguntou assim para a mulher: a senhora é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Eu vou mudar minha pergunta agora. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? As pessoas que trabalham com você podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha vida. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumente assim: mas será que dá para ser feliz hoje? Com tanta violência, com tanta corrupção, com tantas maldades praticadas na nossa sociedade, com tantas famílias desfeitas, com tantas encrencas na República, será que dá para ser feliz? E quando eu penso sobre isso, me lembro que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeiro, a alegria do cristão é imperativa, é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O Evangelho que transformou sua vida é boa nova de grande alegria. O reino de Deus está dentro de você, é a alegria do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo faz a seguinte colocação: alegrar-se quando mesmo? Sempre. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou só na minha que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? O que Paulo está querendo dizer então com esse negócio de alegrai-vos sempre? Ele está dizendo que, em segundo lugar, a alegria, além de ser imperativa, é ultra circunstancial. Não depende de circunstância. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. Mas ser feliz, apesar das circunstâncias, só Deus pode nos fazer. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento.
não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas e nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Porque a alegria do cristão, além de ser imperativa e ultra circunstancial, ela é também cristocêntrica. Agora, você não precisa ser um grande entendedor da alma humana para chegar à seguinte conclusão: nem todos os crentes salvos por Cristo estão desfrutando dessa alegria. Há muitos crentes que, embora salvos, embora tendo seu nome no livro da vida, estão vivendo uma espécie de aura de tristeza. Você olha para o semblante dele, o dela, parece que é uma tristeza estampada. Não há brilho nos olhos, não há graça no rosto, não há aquela alegria que Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Não há aquilo que a Bíblia chama de exultação do Espírito. A pergunta é: o que está acontecendo? Quem é que está roubando? Quem é que está saqueando essa alegria? E eu não tenho dúvidas de que esta carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria do Novo Testamento, foi escrita exatamente para nos apontar quais são esses ladrões que roubam a nossa alegria. Com a sua Bíblia aberta em Filipenses, cada capítulo desta carta nos fala de um ladrão diferente da alegria. Eu quero que você confira comigo quais são esses ladrões. Primeiramente, vamos ver capítulo 1, verso 12. Primeiro ladrão da alegria. Paulo escreve assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção: as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As coisas acontecem à revelia da sua vontade, ao arrepio do seu querer. E às vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, e põem a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença crônica, é uma perda financeira radical, é um divórcio traumático, é um luto doloroso, é algo que chega e muda profundamente a sua vida. Pense comigo nessa cena. Um pai e uma mãe criam uma menina com todo o desvelo. No dia do casamento, o pai leva essa menina ao altar, entrega a seu marido, pensando que essa menina vai construir um projeto de felicidade da sua vida. E logo essa moça descobre que se casou com um homem rude, violento, infiel, que vai transformar a vida dela num pesadelo. E aquele casamento que começou para ser um projeto de felicidade, termina amanhã nas barras de um tribunal, machucado, ferido, sangrando por um amargo divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pensa comigo num pai e numa mãe que cria um menino com todo amor e de repente se torna um adolescente revoltado, rebelde, que joga por terra tudo que aprendeu e vai transtornar a vida dos pais. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico por exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Um casamento, 5 anos, 10 anos, 20 anos de harmonia, de fidelidade, de respeito, de amor. De repente, um caso, uma traição, uma punhalada nas costas, uma separação dolorosa, um divórcio amargo. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo escreve assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para
o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para ele: que coisas aconteceram para você, Paulo? E ele poderia resumir para nós. Eu poderia dizer assim para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse eu não crê em acaso, esse eu não crê em azar, esse eu não crê em sorte, esse eu não crê em determinismo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Os irmãos, quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles, que tinham liberdade, começaram a se mexer. Ray Stedman, já de saudosa memória, tem um projeto de crescimento de igreja que diz que para ele é infalível, maravilhoso. Eu não gosto muito desse plano. Ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso. Diz ele em Filipenses 1 que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Sabe o que significa isso? O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16.000 soldados da mais alta patente do império. Paulo era um prisioneiro de César, estava sob a égide do imperador, e ele, 2 anos preso em Roma, 3 vezes por dia, em rodízio, em turnos diferentes, um soldado tinha que ficar algemado com ele. O que Paulo fez com esses soldados? Evangelho deles, evangelho deles, evangelho deles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana em rodízio estava evangelizada. Quando ele escreve essa carta de Roma, lá no capítulo 4, 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero, o imperador, não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que tinha colocado lá dentro do palácio o maior missionário da igreja, e diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. Sabe o que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente ele teria visitado as igrejas em vez de escrever cartas às igrejas. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Tem hora que você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, e você nem sabe que a mão de Deus está dirigindo o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Amém. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 2, confira comigo versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso dizer para você que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as coisas, que as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Você não é uma pessoa perfeita, você não veio de uma família perfeita,
Você não se casou com uma pessoa perfeita. Você não tem filhos perfeitos. Você não frequenta uma igreja perfeita. Logo, nós temos motivo de queixas uns contra os outros. E daí, não existe vida saudável, casamento saudável, família saudável, igreja saudável, sem o exercício do perdão. Não existe. E perdoar não é fácil, sabia? Eu tenho que concordar com o C.S. Lewis quando ele diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Amar todo mundo é muito fácil, irmãos. Eu amo a igreja. Quem não ama a igreja? Só o diabo que não ama a igreja. O desafio é você amar aquele irmão da igreja que falou mal de você. Como disse alguém certa feita, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão é vital para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, a Bíblia diz que você adoece. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar de Deus. Se você não perdoar, as suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você tratar mal a sua mulher, se você não viver a vida como mundo lar, as suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Mas eu vou dizer uma coisa para você: perdão é uma questão de bom senso. De bom senso, sabia? Que quando você guarda mágoa no coração, sabe o que acontece? É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando, pô, quem vai morrer. A mágoa é autofagia, é autodestruição. Quando você nutre mágoa por alguém, esse alguém domina a sua vida 24 horas por dia, mantendo você no cabresto. Você chega em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa se deita do seu lado, se transforma no seu pesadelo. Você chega em casa com fome para se alimentar, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você sai de férias com a família, essa pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ser uma pessoa livre é perdoando. Amém, glória a Deus. Eu quero dizer para você, entretanto, que o perdão é maior do que a mágoa. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é o furrir do coração. O perdão cura as emoções, restaura a alma. Talvez você que veio aqui nesta noite vai precisar fazer um contato com alguém, uma visita, um telefonema, uma viagem talvez. Porque se você guardar mágoa, você não terá paz. Eu estava pregando aqui em São Paulo certa feita. Depois do culto, uma mulher já dos seus 60 anos se aproximou de mim chorando, levantou a manga da blusa, mostrou uma cicatriz no seu braço. Ela me disse: pastor, não está vendo essa cicatriz? Eu estou, filho. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei minha mãe e não a perdoei. E eu via nos olhos daquela mulher uma dor, uma ferida na alma que sangrava. Estava pregando terça-feira em Mogi Guaçu, e uma mulher se aproximou de mim e disse assim: pastor, a minha neta, minha primeira neta, por um erro médico, não consegue andar. Eu quero dizer para o senhor que eu não perdoo. Se eu não fosse crente, pastor, a gente tinha comprado uma arma e matado aquela médica. Eu disse: irmã, se você é crente, você precisa perdoar. Porque se você não perdoa, é porque você não é crente ainda. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que vai entrar no céu sem ser perdoado. Toda pessoa que entra no céu é porque foi perdoada.
E a Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Então não tem esse negócio de crente que não perdoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina o seguinte: assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também devemos perdoar nós. Glória a Deus. A grande pergunta é: quanto que Deus perdoou você? Qual foi o tamanho da dívida que Deus perdoou você? Sabe o que a Bíblia diz? Jesus contou uma parábola para explicar isso. E ele diz que certo rei acertava as contas com os seus súditos e encontrou um servo dele que devia para ele 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender a ele, a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tinha. Esse homem disse: não, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O rei teve compaixão dele, perdoou a dívida de 10.000 talentos. Só que esse homem perdoado encontra um conservo que ele devia 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, rogou misericórdia, disse: tem paciência comigo, e tudo eu te pagarei. E esse homem que tinha recebido um perdão de 10.000 talentos disse para o outro: não, eu não tenho paciência não. Agarrou o cidadão, jogou na cadeia e disse: paga o que você me der. O rei ficou sabendo disso, foi irado, mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoo a você 10.000 talentos, você não pode perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Se Jesus tivesse falado de dólar, de real, de euro, eu teria entendido. Eu não sei que esse negócio de 10.000 talentos. Então eu não entendi. Não entendi nada. A pergunta é: o que significa 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. O salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, sabe quanto tempo ele tinha que trabalhar? 150.000 anos. Quando aquele homem disse assim: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que jamais podia cumprir. Mas talvez você pergunte: agora eu não estou entendendo, é Jesus. Por que é que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão grande, tão exagerada? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque este é o tamanho da sua dívida, da minha dívida com Deus. A nossa dívida é impagável. E Deus nos perdoou completamente. Você sabe qual é a diferença entre 10.000 talentos e 100 denários? 10.000 talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Um homem que tinha acabado de receber um perdão de 150 mil anos não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Alguém que tinha acabado de receber um perdão 600 mil vezes maior não consegue liberar um perdão de 600 mil vezes menor. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que eu nunca posso dizer para alguém: eu não perdoo você, eu fui humilhado, eu fui machucado, eu fui ferido, eu não perdoo você. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Amém. Como é que Deus perdoa os nossos pecados? A Bíblia diz: Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Aí você diz: ah, pastor, é aqui que eu me encrenco. Que perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Eu vou fazer uma perguntinha: você não consegue mais não? Consegue não? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Uma boa notícia.
Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Ele é onisciente. Já cantamos aqui nesse culto. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou. Eu sofri um golpe no começo do meu ministério muito grande. Tive um irmão assassinado com 27 anos de idade. A primeira palavra que Deus botou na minha boca depois que eu recebi a notícia e saí no impacto foi essa: eu perdoo, assassino. Eu não tinha outra opção. Agora, se você me perguntar se eu me lembro disso, eu te respondo que quase todos os dias. Mas eu vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Amém. Glória a Deus. Perdoar é lembrar e não cobrar mais a dívida. Perdoar é lembrar e dizer que essa dívida já foi paga. E foi paga na cruz do Calvário. Sabe qual foi a oração de Estevão na hora que ele estava sendo apedrejado? Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado, não coloques na conta deles este pecado. Mas não vou colocar na conta deles, vai colocar na conta de quem? Do Cordeiro de Deus que levou sobre si todos os pecados. É impossível olhar para a cruz e dizer eu não perdoo. A igreja de Filipos era uma bênção. Portão para fora, portão para dentro, um problema. Tinha gente naquela igreja que gostava de aparecer, vanglória. Tinha gente naquela igreja que só o grupinho dela tinha que prevalecer, partidarismo. Tinha gente naquela igreja que só pensava nela mesma, Paulo diz Pedro que é dor também. Tinha gente naquela igreja que dava azia em copo de bicarbonato. Dizia: ah, Paulo, você não está aqui não, tem gente complicada nessa igreja. Aí sabe o que Paulo disse? Pois então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque lá na cruz, enquanto ele estava sendo zombado e escarnecido, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toma a decisão nesta noite, em nome de Jesus, de não levar mágoa para o seu coração, para o seu leito nesta noite. Resolva perdoar. Perdão não é uma emoção, perdão é uma decisão. Resolva perdoar. Sabe por quê? Se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro Adão, capítulo 3, verso 19. Está escrito assim: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o vento. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que aqui em São Paulo ninguém enfrenta esse problema. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas Paulo diz que tem algumas pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, tem gente que não tem tempo para a família, tem gente que não tem tempo para a igreja, tem gente que não tem tempo nem para ela mesma, que só se preocupa com as coisas terrenas. Tem gente que se casa por dinheiro, tem gente que se descasa por dinheiro, tem gente que mata por dinheiro, tem gente que morre por dinheiro, tem gente que mente por dinheiro, tem gente que corrompe por dinheiro, tem gente que é corrompida por dinheiro, mas só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um Deus, é um ídolo. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor, fora Deus, foi o dinheiro. Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas Jesus disse que o dinheiro é o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E esse Senhor é um Senhor que exige seu tempo, a sua inteligência, a sua emoção, o seu dom, o seu talento, a sua vida completa. Tem gente que só se preocupa com as coisas terrenas. Nós vivemos um tempo complicado, irmãos. Os estudiosos dizem que esse tempo é o tempo da globalização. É verdade, globalização. Nós somos uma aldeia global. Essa crise que atingiu os Estados Unidos em 2008, no efeito cascata, atingiu o mundo.
atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês devem saber disso. O Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta, o maior produtor de granito do mundo, o estado do Espírito Santo. Muitos donos de pedreiro no meu estado quebraram, porque a economia americana entrou num momento difícil. Somos uma aldeia global, e nessa aldeia global, diz Tom Cine no seu livro Lado Oculto da Globalização, que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que 150 países. E nessa economia globalizada, sabe o que acontece? As empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Você tem que consumir. E nós entramos de cabeça nesse negócio. Quer um exemplo? Na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não era menos felizes por isso, não. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessitado hoje. Eu já vi coisa muito engraçada. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda ganhar um telefone celular. A revista Veja publicou uma matéria recentemente, diz que as crianças de gente de classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. Agora não é mais porque os cachorros e gatos já passaram as crianças. Você já visitou quarto de criança de gente de classe média? Já visitou? Hoje a gente tem prateleira do chão ao teto. Hoje, quando o menino nasce, ele já tem mais brinquedo que ele consegue brincar a vida inteira. Você dá um presente para o menino hoje, ele brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata. E se você não der outra, ele tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Nós estamos vivendo essa geração. Quanta gente que vendendo a alma para o diabo para ser rico. Brasília que o diga. Brasília que o diga. E Paulo diz assim: aqueles que querem ficar ricos caem em tormento e afligem-se com grandes flagelos, tendo que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor por dinheiro é raiz de todos os males. Talvez o homem, talvez não, isso é fato, o primeiro bilionário do mundo, o John Rockefeller, ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. As pessoas mais felizes do mundo, diz ele, são aquelas pessoas que chegam em casa cheirando graxa, com um bom prato de arroz com feijão e dão uma noite toda bem dormida. Quando o John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso foi ao cemitério, encostou no contador dele e fez uma pergunta intrigante: e aí, camarada, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele espantado e disse: ué, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro, você não trouxe nada, você não vai levar nada. Então não faça da sua vida uma corrida louca atrás de dinheiro, porque você nunca terá o suficiente para preencher o vazio do seu coração, porque esse vazio só Deus preenche. O dinheiro não pode fazer você feliz, só Jesus satisfaz a sua alma. Jesus Cristo disse: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Põe o seu coração em Deus, porque se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Mas vamos ao último ladrão da alegria, por favor. Capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica, pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou fazer uma perguntinha para você. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Hoje? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daquele tipo de gente que quando o problema está lá na China, você pensa que ela está batendo na porta da sua casa? A ansiedade, irmãos, é o mal deste século. A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, doutores, analfabetos, gente crente e gente descrente também. Até as crianças estão ansiosas hoje. Aliás, também puderas, né? Eu não entendo muitas coisas, mas as crianças hoje, tadinho, faz 4 anos, eles botam uma mochila de 5 quilos nas costas do coitado, e haja agenda para ele. Haja agenda. Hollywood, que também fez uma pesquisa recentemente, descobriu por que as crianças são ansiosas. Que elas gostam de filmes, brinquedos e jogos de ação. Tem muita criança em pesadelo, dormindo na cama com os pais. Tem muita criança estressada. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja e tinha uma criança brincando, sozinha no canto lá. Me aproximei dela e disse assim: filha, que bidona, hein? Ele olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa? Tadinho, estava nervoso, estressado. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Ansiedade significa estrangulamento. Puxar em direção oposta, estrangular. Tem muita gente estrangulada. Jesus Cristo foi claro em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil. Sabe por quê? Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros à sua existência. Ela é não só inútil, mas ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? Eu começar a sofrer hoje por um problema que ainda não está acontecendo. Deixa eu dar um dado estatístico para você: 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sabe o que é ansiedade? É sofrer então desnecessariamente. Se o problema vier a acontecer, sofre 2 vezes. Já sem forças para enfrentá-lo. Mas Jesus foi além e disse que a ansiedade é sinônimo de incredulidade, porque os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas as coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas não serão acrescentadas. Sabe por que nós ficamos ansiosos? É porque nós duvidamos que o nosso Deus é suficientemente bom e poderoso para cuidar da nossa vida. Então, qual o remédio para a ansiedade? Paulo responde: não andeis ansiosos de alguma coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, qual o remédio? Como é que se cura isso? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora eu preciso da sua atenção aqui. A palavra oração na língua grega aí é a mesma para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas para curar a ansiedade: adoração, petição e súplica, que é a mesma coisa, e ações de graças. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então Paulo está me ensinando que eu curo a ansiedade quando eu adoro a Deus por quem Deus é. Quem é Deus? Deixa eu só dar os atributos que Deus tem. Só Deus tem. A gente chama de atributos incomunicáveis de Deus. Quem é Deus? Deus é autoexistente. Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Deus é maior que tudo que Ele criou. A grande pergunta então é essa: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? O profeta
sobre isso lá no capítulo 40 e diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa no Pacífico, pensa no Atlântico, pensa no Índico, pensa no Mediterrâneo, pensa nos rios, pensa nas fontes. Deus mede as águas na concha da sua mão. Vai à praia e tenta esvaziar o Atlântico com um baldinho. Diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. O meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão. Diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Agora eu vou perguntar para você assim: qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Pergunte a um astrônomo. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Deus criou tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Esse Deus é o seu Pai. Ele está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Pergunte ao astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Vai à praia um dia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Mas Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a voltar. Este é o seu Deus. Mas não é apenas o macro-universo que nos espanta, não, o micro também. Eu não sei se essa flor é natural ou é de plástico. É de plástico. Mas vamos imaginar que fosse natural. Se você conseguisse pegar lá no seu quintal uma folha, uma pétala, uma folha do tamanho desta, uma folha é tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Se você for para casa hoje, abrir sua geladeira, pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema de ovo é mais complicada do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia do mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Eilenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais incríveis descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA no seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Códigos de vida, diz o Dr. Lowe, não surgem espontaneamente. Códigos de vida não surgem de uma explosão cósmica. Códigos de vida não surgem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é seu Pai, e Ele está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. Que Paulo está dizendo o seguinte: quando você adora Deus, por quem Deus é, não tem mais espaço para ansiedade na sua vida. No lugar da ansiedade, dizer: vem a paz de Deus que excede todo entendimento, para montar guarda, sentinela na sua cabeça e no seu coração. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará no grego aí, montar guarda, montar sentinela.
é armar uma grande muralha divina ao redor da sua cabeça e do seu coração. Glória a Deus, aleluia. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero terminar dizendo o seguinte: certa feita eu escutei dentro de uma igreja a seguinte frase: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não feliz. Eu engoli seco. Porque a primeira frase eu concordo plenamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda frase eu não entendi. Aí eu fui pesquisar. Tem que ser crente veriano. Você tem que escutar, ir para a Escritura, ir para a Bíblia, para saber se é isso mesmo. E aí sabe o que eu descobri? Que os nossos irmãos em Cristo lá da Inglaterra, do século XVII, entenderam melhor esse assunto. Quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual o propósito da vida do homem? Sabe o que eles responderam? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz assim em um de seus livros: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O problema do homem não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo e de glorificá-lo. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta, pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz?